Fluminense está completando 50 anos do seu primeiro brasileiro, o Nacional de 1970. Na época tinha o nome de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão. Algumas pessoas a chamavam de Taça de Prata. Foi o último campeonato que levou esse nome. A partir do ano seguinte passou a ser reconhecido como Campeonato Brasileiro. E esse campeonato ele foi emblemático por diversas coisas. Primeiro, como já foi dito, foi o último campeonato sem ter reconhecimento de campeonato nacional. Segundo, foi o primeiro campeonato nacional do Fluminense. Isso por si só já diz muita coisa. Terceiro, foi a primeira taça de prata conquistada por um time de fora de São Paulo. No entanto, existe ainda um outro motivo para que esse campeonato tenha sido ainda mais emblemático. O brasileiro de 70 contou com todos os 22 jogadores que compuseram a seleção tricampeã mundial na Copa do Mundo do México. Isso por si só já elevou demais o nível da competição. E não só os 22 craques que compuseram o elenco da seleção tricampeã mundial, mas vários outros que estavam em terras tupiniquins, mas que não puderam ir para a seleção porque não cabe todo mundo, evidentemente, né? A seleção de 70 é considerada por muitos a maior seleção de todos os tempos. Então você imagina só um campeonato brasileiro onde você vê desfilando Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Félix, Carlos Alberto. Não esse Carlos Alberto, o jogador. Também não. O jogador lateral direito da seleção de 70, a lenda, o maior lateral direito de todos os tempos. É esse. Acertou, miserável. A fórmula de disputa era bem simples. Eram 17 clubes de 7 estados diferentes. Todos se enfrentavam em turno único na primeira fase e eram divididos em 2 grupos. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificavam para o quadrangular final. E aí a disputa era mais simples ainda. 4 clubes, todos se enfrentavam em turno único. Quem somasse mais pontos seria o grande campeão. Na primeira fase, o Fluminense terminou em segundo lugar no grupo B. A campanha do Fluminense foram 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, com 26 gols marcados e 15 sofridos. O Fluminense se classificou junto com o Cruzeiro, que foi o primeiro no seu grupo, e Palmeiras e Atlético, que foram os classificados do grupo A. Na fase final, o Fluminense estreou contra o Palmeiras no Rio, vencendo por 1-0. Depois foi a Minas enfrentar o Cruzeiro, vencendo também por 1-0. O jogo decisivo foi disputado no Maracanã contra o Atlético Mineiro e terminou empatado por 1-1. O resultado que acabou nos dando o título de campeões de 1970. O grande destaque do Fluminense na competição foi o atacante Flávio, que acabou sendo o artilheiro do Fluminense e vice-artilheiro da competição com 11 gols. E ele ficou somente 1 gol atrás do artilheiro, que foi o Tostão, com 12. O mais impressionante é que o Flávio ainda ficou fora de alguns jogos por questões de saúde, e mesmo assim fez essa quantidade absurda de gols. Porém, tem sempre um porém, o grande herói da conquista acabou sendo Mickey, reserva de Flávio. Não Mickey Mouse, esse outro Mickey aqui. Mickey acabou entrando no decorrer dos 3 jogos do quadrangular final. E olha só, ele que marcou todos os gols do Fluminense. Na vitória de Palmeiras, Cruzeiro e no empate contra o Atlético, foram os gols do Mickey vindo do banco que decidiram o título para o Flusão. Ou seja, o verdadeiro herói da conquista. O time base do Fluminense campeão de 70 era formado por Félix no gol, na defesa Oliveira, Galhardo, Assis, não o Assis Casal 20, o Assis zagueiro, e Marco Antônio. No meio campo, Denilson, Didi. O Didi não era o Folha Seca, nem o Didi Mocó, tá? Era esse aqui. E Samarone. No ataque, Cafuringa, Flávio e Lula. Mais uma vez, o Lula não era esse. Era esse. Então é isso, galera. Esse breve vídeo foi para contar mais ou menos para vocês como foi a história e a importância do campeonato de 1970 para o Fluminense. Espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos. Parabéns ao Flusão pelos 50 anos de sua primeira conquista nacional. E a vocês um grande abraço e saudações tricolores.
vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança